Se existe um setor que eu acredito que é um setor que fala muito sobre a equipe como um todo, esse setor não é defesa, não é ataque, é o meio-campo. Eu acho que você entende muito bem qual é a proposta da equipe a partir da característica dos seus meio-campistas. E eu quero falar sobre o meio-campo do Atlético, porque, para mim, hoje é o setor que carrega mais talento para a equipe, é o setor que carrega mais qualidade para a equipe e é o setor que tem a maior brecha da equipe. Então a gente vai falar sobre o que falta, sobre o que o Atlético entrega demais e sobre a regra número um para você ser um meio-campista no Clube Atlético Paranaense. Eu quero começar a falar sobre a falta, porque é muito claro que o Atlético contratou bastante na temporada, mas o Atlético não conseguiu suprir uma necessidade até pelo desempenho dos jogadores que chegaram, que foi no caso o Raul e o Falcão. O Atlético não conseguiu, e o Alan Ricardo e o Peralta, enfim, o Atlético não conseguiu suprir a necessidade de um primeiro volante de qualidade para fazer as transições acontecerem da melhor maneira possível. Então ficou essa lacuna de forma muito clara, ficou essa lacuna de forma muito nítida, e isso afetava coletivamente o Atlético, principalmente na transição ofensiva. De você tirar o time lá de trás, fazer o time chegar com qualidade no campo de ataque para que a gente pudesse organizar ofensivamente a equipe. E o Atlético com o Maurício Barbieri talvez tenha, assim, vivido seu maior problema essa transição pela falta desse volante. Barbieri insistiu no Raul, em alguns momentos o Falcão. Acho que a torcida, de certa forma, ela cobrou o Falcão até mais do que devia. Acho que não era pra tanto. O jogador que eu acho que dava uma sustentabilidade defensiva ali maior do que, por exemplo, os volantes que a gente tem hoje. Mas, enfim, o Atlético ele precisou buscar soluções dentro do próprio elenco. Encontrou em Zapelli, encontrou em Patrick uma dupla que estava disposta a assumir esse papel de volante, uma dupla que estava disposta a se sacrificar um pouco mais, ter mais responsabilidades defensivas para, no final das contas, poder ajudar o Atlético e fazer o Atlético ser um time com mais qualidade nessa transição, e isso afetaria naturalmente o desempenho ofensivo da equipe. Não é à toa que é o melhor ataque da Série B, e eu dou muitos créditos primeiro ao Odair, que definiu essa dupla, e depois a Zapelli e Patrick, que de alguma maneira se sacrificaram, se disponibilizaram para ajudar o Atlético, botando o Atlético na frente de preferências pessoais. Eu tenho certeza que depois de anos jogando como ponta, a principal posição que o Patrick gosta de jogar não é a volância, e a mesma coisa o Zapelli. No final das contas, acho que até foi bom pro Zapelli. Mas aí a gente começa a ter um perfil de meio-campista um pouco diferente. Por não ter esse jogador de mais pegada e por ter a necessidade de jogador de qualidade na origem da jogada, lembrando que a gente veio de temporadas de Fernandinho, então, querendo ou não, esse problema ele não existiu nos últimos anos do Atlético, ou pelo menos não existiu enquanto o Fernandinho estava à disposição. O Atlético ele encontrou um novo perfil de meio-campista. E que meio-campista é esse? Patrick, Dudu, da pele. Eu ainda enxergo o João. Eu ainda enxergaria o Juliano se fosse, por exemplo, há 2 temporadas atrás. Que é o meio-campo que desarma, que luta, que compete e também que tem qualidade o suficiente para construir. Então isso fica muito claro no time do Atlético, que o meio-campo é um setor de conexão, o meio-campo é um setor de controle, pela qualidade dos jogadores que tem lá. Dudu, João, Zapelli, é uma dupla muito boa. E você ainda tem o Patrick, aí você tem o Leozinho podendo fazer esse papel, mas aí entendo que é o jogador mais ofensivo, mas pra mim também o camisa 10. Então você tem essa regra, que eu acho que se for institucionalizada essa regra, vai fazer, por exemplo, o Atlético acertar no próximo mercado de transferências. Por quê? Porque quando o Atlético for procurar um volante no próximo mercado, o Atlético, primeiro de tudo, não pode errar. E quando o Atlético for procurar esse volante, ele vai saber. Óbvio, precisa trazer sustentação defensiva, a gente precisa desse jogador que nos proteja um pouco mais. Se a gente comemora um ataque muito potente, a gente também lamenta o fato da nossa defesa ter vivido uma série de instabilidades. Então, no final das contas, a gente precisa ter essa atenção na montagem de elenco do ano que vem, estando na Série A ou estando na Série B, para que a nossa defesa ela seja mais sólida. E eu acho que isso não parte apenas da zaga, eu acho que isso tem muito a ver também com os volantes.
sabe? E com os jogadores de frente, mas o volante ele tem uma responsabilidade maior ali. Mas a gente também vai precisar de jogadores que desarmam, mas saibam jogar. Desarmam, mas saibam jogar. O acréscimo que o Zapelli trouxe pro time do Atlético, sendo esse jogador que quebra, mas também constrói, é um acréscimo gigantesco. O Zapelli ele trouxe mais capacidade de transição, mas com isso mais organização ofensiva, trouxe mais tranquilidade para os movimentos do Atlético, porque o Atlético não perdia tanta bola, então não tomava tanta transição. O Zapelli, para mim, é a peça central. E até se a gente pensar no Zapelli como esse organizador, eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho mais de companhia pro Zapelli para que ele possa ser esse jogador que, pô, vai ter responsabilidades defensivas, mas que o foco seja organizar a equipe na próxima temporada. Mas você tem um cara ali do lado que possa jogar junto com ele, que possa jogar junto com o Dudu e dar mais liberdade para esses jogadores tecnicamente mais avantajados. Mas que esse jogador, ele tenha a qualidade do passe, que esse jogador tenha a capacidade técnica. Porque senão era muito fácil. Era só botar o Filipinho. O Atlético tem um jogador com grande capacidade de desarme. O Atlético tem um jogador com desequilíbrio nesse sentido. Mas o jogador que oferece isso não tem capacidade de construção. Então, vale a pena ter um grande desarmador se a gente não tem um jogador com capacidade de ver o jogo, de dar segmento ao jogo, o seu jogo perde fluidez. E o Filipinho, pra mim, é um dos principais jogadores que desempenharam mal ao longo da temporada. O Filipinho, pra mim, é um dos principais jogadores que foram abaixo na temporada. E eu acho que isso reflete muito dos problemas que o Atlético teve ao longo do ano nesse sentido da transição ofensiva. Então, assim, a gente vai aprendendo com os erros, né? E ainda mais numa competição que você precisa ter essa noção defensiva, você não pode abrir mão desse cara mordedor. Mas aí a gente começa a olhar pra quem tá do nosso lado no campeonato. O Coritiba tem o Felipe Machado, que é um bom organizador. O Criciúma tem um ótimo Gui Lobo. Não sabe que é um volante de boa distribuição, mas de pegada. Aí quem tá lá na parte de cima do campeonato, o Rafael Cavalheira deu 2 passinhos pra trás pra ser esse jogador da Chapecoense também, um movimento parecido com o do Zapelli. Então se mostra uma posição muito útil. Mas você precisa ter um cara com sustentação defensiva. Então a gente fala de uma brecha e a gente fala até de uma noção melhor. Que o Atlético tenha sempre todos os campistas. Nas últimas temporadas o Atlético teve Christian, o Atlético teve Eric, jogadores muito versáteis ali no meio campo. Então, acho que é algo que o Atlético, que vai ter que passear naturalmente entre estratégias, reativa, um pouquinho mais propositiva, não pode abrir mão. E acho que a gente viu essa temporada acontecer algo nesse sentido. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.